Evangelho de Marcos, capítulo 9. E disse-lhes também: em verdade vos digo, que há alguns dos que aqui estão que não experimentarão a morte, até que vejam o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou à parte, sozinhos, para um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas roupas ficaram resplandecentes, muito brancas como a neve, como nenhum lavadeiro na terra seria capaz de branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois ele não sabia o que dizia, pois estavam assombrados. Então desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e veio uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, quando olharam em redor, não viram mais ninguém, a não ser só Jesus com eles. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes mandou que a ninguém contassem o que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. Então lhe perguntaram: por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? E ele lhes respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, como está escrito sobre o Filho do Homem, tem que sofrer muito e ser desprezado? Porém eu vos digo que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E quando veio aos discípulos, ele viu uma grande multidão ao redor deles, e uns escribas estavam discutindo com eles. Logo que toda a multidão o viu, ficou admirada. Então correram a ele e o cumprimentaram. Jesus perguntou aos escribas: o que estáis discutindo com eles? E um da multidão respondeu: Mestre, trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. E onde quer que o toma, faz-lhe ter convulsões, solta espuma, range os dentes e vai ficando rígido. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei ainda convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Então trouxeram-no a ele. E quando o viu, logo o espírito o fez ter uma convulsão, e caindo em terra rolava e espumava. E perguntou ao seu pai: quanto tempo há que isto lhe sobreveio? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o lançou também no fogo e na água para o destruir. Mas se podes algo, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se podes crer, tudo é possível. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu ao espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te mando, sai dele e não entres nele mais. E clamando e fazendo-o convulsionar muito, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. E tomando-o, Jesus pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não o pudemos expulsar?
E disse-lhes: Este tipo com nada pode sair, a não ser com oração e jejum. E partidos dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue em mãos dos homens, e o matarão. E estando ele morto, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam lhe perguntar. E veio a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: Que questionais entre vós pelo caminho? Mas eles se calaram, porque eles haviam discutido uns com os outros pelo caminho qual deles seria o maior. E sentando-se ele, chamou aos 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. E tomando o menino, ele o pôs no meio deles, e tomando-o entre seus braços, disse-lhes: Qualquer que em meu nome receber a um dos tais pequenos, recebe a mim. E qualquer que me receber, não somente recebe a mim, mas também ao que me enviou. E respondeu-lhe João, dizendo: Mestre, temos visto a um que em teu nome expulsava os demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Porém Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo possa dizer mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porque qualquer que vos der um pequeno vaso de água para beber em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa. E qualquer que ofender a um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor te é entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos e ir ao inferno, ao fogo que nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te ofender, corta-o. Melhor te é entrar na vida manco do que tendo 2 pés e ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te ofender, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus com um olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros.